Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estar aqui novamente na casa do administrador. Poucas pessoas, imagino que o trânsito seja um complicador para chegar aqui até hoje, chegar aqui ao local. Mas, mesmo com um número pequeno de pessoas, nós vamos trabalhar essa temática de forma a tentar entender e transmitir para vocês como tem sido gerenciado, como tem sido levado em consideração o tema da empregabilidade da gestão de carreira. Nós verificamos atualmente uma grande preocupação dos gestores, dos administradores, com os recursos, com a gestão de recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos mesmo, que são, na verdade, a engrenagem das companhias. Porém, é interessante fazer um questionamento pessoal da seguinte forma: gerenciar tudo isso que eu acabei de falar, todos esses recursos, fazem parte do escopo do administrador. Mas como é que eu tenho gerenciado a minha carreira no plano pessoal? A minha empregabilidade. O que é empregabilidade, né? É a minha capacidade de me tornar empregável, a minha capacidade de me tornar empregado, ou seja, de conseguir emprego no mercado de trabalho. Como é que eu tenho gerenciado isso? Eu tenho empreendido esforços necessários para me tornar um profissional competitivo e atrativo aos olhos do mercado? Ou eu tenho sido um profissional negligente, que tenho deixado a empresa onde eu trabalho gerenciar a minha própria carreira? Então, são sobre essas temáticas que envolvem a carreira, a gestão da carreira e a empregabilidade no plano pessoal, que a gente vai procurar transmitir, abordar, dissecar nessa palestra. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, porque o tema é muito amplo, tem muitos assuntos que nós podemos abordar com profundidade, mas as temáticas propostas para nós dissecarmos nessa palestra passa por todos esses quesitos, né? O mercado de trabalho, vamos dar um panorama sobre o mercado de trabalho, falar sobre os pilares de carreira, construindo a empregabilidade, enfim, aspectos que de fato vão contribuir para uma reflexão de como eu estou agindo para gerenciar a minha carreira. Falar um pouquinho do mercado de trabalho, cenário atual, né? O mercado de trabalho, vocês devem estar acompanhando, sobretudo o mercado de trabalho brasileiro, apesar da crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, o Brasil tem conseguido manter uma posição de estabilidade da sua economia. E a consequência disso é que estamos atingindo uma situação de ineditismo no país. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, estamos atingindo uma situação de 5,5%, 6% de índice de desemprego. Isso quer dizer, estamos quase num pleno emprego, numa economia que ainda patina, uma economia ainda que não consegue fazer o seu PIB alavancar em ritmo chinês. Ou seja, temos reformas estruturais para fazer no país, mas a questão do emprego em si ela vem sendo equacionada. Mas, por outro lado, apesar de estarmos com um pleno emprego, temos um grande paradoxo. As empresas conseguem enxergar no Brasil um terreno fértil para o seu crescimento, apesar de todas as mazelas em termos de carga tributária, um ambiente que não é tão propenso e contributivo para o empreendedor fazer negócios. Nós conseguimos aqui manter um índice de desemprego que é razoável, um índice de desemprego que oferece à economia condições para que ela cresça. E as empresas conseguem enxergar no Brasil esse potencial. Só que o paradoxo que eu me refiro é a questão do preparo, da qualificação, que essas próprias empresas dispostas a investir capital no Brasil, mesmo com todas as mazelas que nós temos enfrentado, que precisam ser equacionadas no nosso país, elas não conseguem atingir o nível de profissionais para compor, para poder completar os seus quadros funcionais com os profissionais com a qualificação necessária. Então tem esse paradoxo, ou seja, estamos numa situação de pleno emprego, temos oportunidades em aberto, empresas dispostas a investir, porém não tem profissionais com a capacitação e a qualificação para poder absorver essas oportunidades.
Então, essa é a situação real do mercado de trabalho hoje, que muitos pensadores da parte trabalhista estão pensando e os economistas tentando fazer uma equação que realmente venha a tentar prover uma solução para essa situação que chega a ser uma dicotomia. Você tem oportunidade, o índice de desemprego está baixo, porém você não consegue fazer cumprir o número de vagas nas organizações porque não tem profissionais qualificados para tanto. E quais os principais fatores que estão influenciando o mercado de trabalho nessas grandes transformações que nós estamos vivendo? A própria globalização da economia, né? O intercâmbio de mercadorias e serviços, a corrente de comércio sendo potencializada, a troca, esse intercâmbio com outros países, ou seja, você passa também pelo âmbito profissional. O profissional ele vai precisar estar cada vez mais preparado para atender às novas demandas que uma economia globalizada ela vai impelir ao país. A mudança da era industrial para a era da informação, né? Ou seja, saímos de uma era da mecanização, de processos burocráticos, de processos obsoletos, para a era da informatização, ou seja, processos automatizados. Novos avanços na tecnologia. Nunca foi tão fácil estabelecer contato com as pessoas e atingir um maior número de pessoas, de público, atualmente. As redes sociais cada vez mais se consolidando como uma ferramenta tecnológica de aproximação das pessoas. A explosão do empreendedorismo, ou seja, mesmo com um ambiente inóspito, não oferecendo as condições necessárias para que o empreendedor ele possa se capacitar e desenvolver o seu negócio no nosso país, o empreendedorismo ele continua acontecendo como uma via também de empregabilidade, como uma via de sedimentação profissional. Ou seja, existem dois tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo por oportunidade, ou seja, você tem o capital, você tem o interesse e você tem o know-how, o conhecimento para poder oferecer ao mercado, e tem o empreendedor pela dificuldade mesmo, ou seja, o empreendedor que precisa de uma oportunidade, tem dificuldade de retornar ao mercado de trabalho e ele começa a envidar esforços e iniciativas próprias, sem um estudo estruturado, para tentar auferir renda e conseguir manter sua condição de sobrevivência. E a onda de reestruturações, né? As empresas hoje cada vez mais se profissionalizando, investindo em profissionais qualificados, investindo em novas tecnologias, se desfazendo de burocracia, automatizando seus processos, primando pela simplicidade, pela eficácia dos seus negócios. E com isso, essas reestruturações exigem dos profissionais um novo posicionamento, um posicionamento onde ele possa, de fato, apresentar condições de gerar valor para as organizações. Ou seja, é uma grande troca. A empresa oferece a você bônus, salários convidativos, um pacote remuneratório atraente, mas ela também exige de você uma contrapartida. Essa é a dinâmica que hoje está permeando o mercado de trabalho. Não basta somente exercer suas funções e chegar às 17, 18 horas do dia, largar a caneta e ir embora. Você começa a ser mensurado, isso está muito claro em organizações mais maduras, pelo resultado, pela contribuição efetiva que você entrega. Não sei se nas empresas onde vocês trabalham já é assim, mas todo mundo tem meta, todo mundo tem desafio a ser alcançado. E é assim que tem que ser mesmo, né? Você premiar os melhores, você premiar a meritocracia, premiar quem faz a diferença. E quais são os pilares da carreira e a empregabilidade, né? Você tem que começar a olhar para si próprio, como eu falei, no plano pessoal. Como é que eu estou fazendo a administração, a gestão da minha carreira, que é a gestão da minha carreira que vai me proporcionar o alcance de um objetivo futuro. Eu preciso, numa primeira análise, fazer uma adequação vocacional. O que eu sou bom, o que eu sou propenso a fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu devo canalizar a energia para poder me desenvolver. E com isso me tornar um profissional melhor e ter condições de brigar no mercado em condições de igualdade com outros profissionais que vão buscar oportunidades na mesma carreira que eu.
Competência profissional. Chega a ser elementar isso. Se eu não tenho competência técnica, se eu não consigo ser referência da minha área de atuação, eu fico suscetível à obsolescência profissional. Ou seja, quando eu vou competir com outros profissionais por uma determinada oportunidade, se eu não tenho domínio da área onde eu atuo, eu fico numa situação de desigualdade e certamente eu não vou conseguir me destacar e auferir as oportunidades que surgem. Saúde física e mental. Preciso ter todo o arcabouço técnico, ser referência naquilo que eu faço, ter a vocacional de qual caminho que eu quero seguir, mas eu preciso estar de corpo e mente muito bem equilibrado para eu poder lidar, inclusive, com as mazelas e dificuldades que a vida vai me colocar certamente. Eu preciso ter uma comunicação vibrante. Quando eu falo de comunicação vibrante, é uma oratória consistente, uma capacidade de argumentação, de apresentação de ideias de forma estruturada. Tudo isso vai fazer de você um profissional com destaque no mercado. Reserva financeira. Todos nós estamos suscetíveis, em algum momento da vida, a passar por alguma dificuldade. Então, a importância de ter isso sedimentado na mente, de que uma reserva financeira vai dar lastro para nós, num momento de dificuldade, nós conseguirmos lidar com essa dificuldade de uma forma mais equilibrada. Ou seja, eu tenho competência técnica, as oportunidades surgem, eu sou profissional capacitado e eu tenho condições de competir em igualdade de condições ou até melhor com os meus competidores. Mas enquanto a oportunidade de fato não surge e não se materializa, eu não consigo me recolocar no mercado, eu preciso ter uma reserva financeira para me oferecer tranquilidade enquanto eu passo por esses momentos de percalço. Eu preciso investir na minha imagem, né? A imagem que eu projeto. Como eu me projeto diante das pessoas, né? Eu consigo me revestir de uma imagem positiva, uma imagem colaborativa, uma imagem que coopera, que está sempre disposto a ajudar, que tem prontidão de resposta, ou eu adoto uma postura egocêntrica, onde eu só penso em mim mesmo, e não consigo me colocar ao dispor dos outros. Como é que as pessoas me enxergam, né? Eu preciso investir na minha imagem, porque a minha imagem também vai ser uma condição que vai determinar a minha inserção ou não no mercado. Ou seja, vai determinar também o nível e quantas oportunidades eu vou conseguir oferir. Ter autoestima elevada, as vicissitudes, as dificuldades da vida, certamente elas vão acontecer. Mas eu preciso ter consciência dos meus pontos fortes, investir na minha competência, investir na minha rede de relacionamento e saber que situações adversas são passageiras e eu tenho autoestima elevada, eu tenho absoluta certeza de que eu vou conseguir transcendê-las. Networking é rede de relacionamento, investir em rede de contatos. Ou seja, investir em relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. E todo networking, quando a gente fala em relacionamento, a gente preconiza também a investir em relacionamentos duradouros e relacionamentos que gerem contrapartida. Não é só lembrar daquele amigo quando eu preciso e fazer contato. Não, eu invisto na relação. Eu estou sempre procurando, eu estou sempre desenvolvendo, eu procuro cultivar aquela relação para que ela seja de fato perene e quando eu precisar ou quando o meu amigo precisar, quem tiver numa situação mais favorável vai poder dar a mão, vai poder dar a devida contrapartida um para o outro. É assim que se estabelece o networking. E construir uma visão de futuro, ou seja, onde eu quero chegar, como eu vou fazer para atingir o meu objetivo e quais as ações que eu estou empreendendo para poder atingir os objetivos que eu tenho em mente. Ou seja, também não adianta só imaginar qual o objetivo e onde eu quero chegar. É preciso ter força de vontade, foco, disciplina, determinação e empreender todos os esforços necessários para poder superar as dificuldades da vida e superar com ânimo, superar com bastante fé na vida e fé em você mesmo, acreditando nas suas potencialidades que você tem condições de reverter, né, de transformar uma situação adversa numa grande oportunidade. Ou seja, faça o que gosta, né? Voltando para a questão da adequação vocacional, é preciso você entender
o que você gosta, o que te faz bem, porque aí o trabalho não se torna um fardo, não se torna algo pesado que você tem que carregar, né? Porque o trabalho em si ele já tem essa conotação, né? Ou seja, trabalho, eu vou para a luta, vou para a guerra. Não. O trabalho, quando você realiza aquilo que você gosta, é uma extensão do seu lar. Ou seja, é prazer que você está sentindo em realizar uma determinada atividade e você ainda é remunerado por isso. Então você precisa saber o que você gosta. Tanto que uma dos principais e primeiros pontos que eu mencionei foi a adequação vocacional. Ou seja, corrigir o rumo da carreira é possível, mas um teste, uma adequação vocacional no momento exato é fundamental para você poder construir e trilhar os rumos e os caminhos corretos da sua carreira. Ou seja, ser competente, satisfação, é muito simples essa equação, né? Se eu sou competente, né, na área de atuação onde eu estou inserido, se as pessoas me reconhecem como competente, se eu tenho uma rede de relacionamentos onde a minha competência também é vista com notoriedade, o resultado é o sucesso. Você ama o que você faz, você trabalha com brilho nos olhos, você trabalha com satisfação. Não tem como você não entregar resultados concretos para a organização, para o seu trabalho em si. Aprimore suas competências, né? Chega a ser uma obviedade falar isso. Investir em desenvolvimento de competência técnica e investimento de competência comportamental. Quando eu falo competência técnica, investir em cursos, seminários, assistir palestras, toda e qualquer oportunidade que temos para nos aperfeiçoar profissionalmente, nos aperfeiçoar como ser humano, ampliar o nosso portfólio de conhecimentos, essa oportunidade ela deve ser, de fato, aproveitada. Então, aprimore suas competências, porque isso é a condição sine qua non de empregabilidade. Eu não posso deixar o mundo evoluir e eu ficar para trás num estágio de obsolescência. Preciso evoluir à medida que o mundo evolui. Então, o aprimoramento de competências é uma condição fundamental. Manter sempre se atualizado, né? Eu preciso estar antenado com o que o mercado está praticando, o que está acontecendo, não somente na minha área de negócios, mas na atualidade em si, o que está acontecendo no país, na economia do país, na política econômica, de alguma forma, como esses fatores vão influenciar a minha carreira, como esses fatores exógenos, né, que vêm de fora, fatores externos, podem influenciar a empresa onde eu trabalho e, por conseguinte, a minha carreira. Então, estudar, se preparar, investir maciçamente no seu autodesenvolvimento vai criar aquela blindagem, né, aquela investidura de que aconteça o que acontecer na empresa onde eu trabalho, a competência eu tenho e ela vai me proteger. Ou seja, invista, leia bastante. Atenção para a sua postura, né? Como é que eu me posiciono diante das pessoas? Eu sou uma pessoa rude, eu sou uma pessoa que não tenho capacidade de escuta, eu sou uma pessoa que eu não consigo interagir, eu tenho as minhas convicções muito bem sedimentadas e não gosto de dar ouvido à opinião alheia. É necessário muita atenção para a postura. Eu preciso agir de uma forma cooperativa, de uma forma colaborativa, eu preciso me posicionar de forma convicta, mas sempre predisposto a ajudar e a ouvir o que o meu semelhante, o meu interlocutor tem a dizer. Isso é importante, isso, sobretudo, é observado, não só nas companhias, mas no seu entorno, na sua rede de relacionamentos. Equilibrar a vida pessoal e profissional. Hoje eu li uma reportagem no Valor Econômico que falava sobre isso, né? Assim como no Alcoólicos Anônimos, existem profissionais viciados em trabalho, e assim como no Alcoólicos Anônimos, estão sendo desenvolvidos programas para tentar combater esse vício de determinados profissionais em trabalho. Ou seja, o profissional ele precisa ter um devido balanceamento entre a função, a atividade, a esfera profissional, mas também balancear isso com outros aspectos da vida, dando atenção à família, dando atenção ao lazer, dando atenção aos amigos, porque isso vai refletir de forma positiva no resultado do seu trabalho. Ou seja, você não pode somente dar foco, dar ênfase em uma única esfera da sua vida. Você tem que ampliar o seu olhar para outros aspectos, até porque a vida passa e você precisa evoluir
e não se arrepender posteriormente de não ter dado atenção a alguns aspectos da sua vida pessoal. Então, o equilíbrio, você não se tornar um workaholic, já ouviram falar em workaholic, né? Workaholic nada mais é que a pessoa viciada em trabalho. Você ter o devido equilíbrio, fazer um balanceamento entre o profissional, os seus objetivos de carreira, que é muito salutar isso, mas também ter uma vida profissional, uma vida pessoal equilibrada, que venha te fornecer tranquilidade de mente, corpo e saúde, para você poder cada vez mais fomentar a sua vida profissional. Seja dono do seu nariz e saiba para onde apontá-lo. O que eu quero dizer com isso? Carreira é algo pessoal, não se delega para empresa nenhuma. No passado, muitos funcionários entravam na empresa e achavam que a ascensão na companhia ela dependia de uma ação da empresa. Isso não existe mais hoje. O profissional ele é totalmente responsável, 100%, sobre a sua ascensão, sobre o gerenciamento e as rédeas da sua carreira. Isso é fato. E mais, o contrato de trabalho que você tem com uma empresa é um mero acordo de vontades. Da mesma forma que a empresa resolve te demitir por algum momento, alguma necessidade de reestruturação, enxugamento de quadro, movimento de downsizing, você, uma vez que tem as competências necessárias e que o mercado valoriza, e você sabe que é competitivo, você também pode demitir a empresa. Por que não? Você é competente, você tem competitividade no mercado, e você sabe que oportunidades melhores podem se descortinar para você. Agora, basta estar antenado a isso. Estabeleça metas desafiadoras, ou seja, eu preciso ter competência técnica, eu preciso ter a competência emocional, comportamental, mas eu preciso ter metas pessoais. Assim como as empresas têm metas quantitativas e qualitativas para serem alcançadas, o profissional também precisa estabelecer metas para si próprio. Ou seja, aonde eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar e em que prazo eu pretendo alcançar essa meta. Então é preciso estabelecer, sempre aprazando esses compromissos consigo mesmo, tendo foco e disciplina para poder empreender esforços e alcançar. Firme compromisso consigo mesmo, ou seja, eu invisto na minha força interior, eu estabeleço as metas com prazos determinados e vou ser disciplinado e determinado a tal ponto que eu vou conseguir alcançar a minha meta em tudo aquilo que dependa dos meus próprios esforços. Obviamente que você, fazendo uma analogia, você está dentro de uma companhia, você faz todas as tarefas, atinge todos os resultados, todas as metas que são propostas para você, você alcança, mas nem sempre, aí é um fator subjetivo, você é devidamente valorizado e reconhecido por isso. Ou seja, são fatores subjetivos que não dependem de você, mas faça a sua parte, invista na sua qualificação, invista na entrega excelente de um resultado, de um bom trabalho. Então faça isso, firme um compromisso consigo mesmo, que a oportunidade em algum momento vai chegar. Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida. Investir no seu crescimento. Quando eu falo investir aqui no seu crescimento, não é só no crescimento profissional, se revestindo de capacidades e conhecimentos, mas em revestir também de conhecimento pessoal. Eu me conheço, como é que eu me relaciono com as pessoas? Ou seja, e quando eu tenho todo esse arcabouço de competências, eu não adoto uma visão somente egocêntrica, né? De olhar para mim mesmo e ver que eu estou me desenvolvendo. Não, isso é importante. Porém, você tem que começar a disseminar isso, transferindo todo o seu conhecimento, ajudando o seu semelhante para que ele cresça também. E o trabalho o trabalho voluntariado, através de atitudes voluntariosas, isso é muito valorizado também. Você participa de processos seletivos, que é muito comum um entrevistador virar para você e falar: qual é a atividade paralela voluntária que você exerce? Ou seja, você dá palestra, você coordena alguma pastoral em alguma igreja, você coordena algum time de futebol, alguma atividade esportiva nos seus momentos de lazer, momentos de hora livre. Enfim, isso denota também que você é um profissional inquieto, instigado, inconformado, que não se prende somente à sua atividade profissional cotidiana.
seja, você é dono da sua carreira. Mais uma vez, carreira é patrimônio pessoal. Eu devo zelar por ela. Tá? Assim como eu administro a minha vida financeira, como eu falei no início, assim como eu administro os meus bens, assim como eu administro a minha família, enquanto provedor da minha família, eu também tenho que gerenciar a minha carreira, porque isso é que vai determinar o alcance dos meus objetivos e onde eu quero chegar profissionalmente. Construindo também, ainda construindo a empregabilidade, seja ético. Né? O que é ética? Né? São princípios que norteiam a conduta do ser humano. Tá, falar de ética no Brasil hoje chega a ser algo medonho. Né? Nós vemos aí uma série de aberrações, uma série de comportamentos reprováveis que não são penalizados, mas a gente não deve se contaminar com isso. Ou seja, precisamos ter lisura de caráter, saber que a ética é um comportamento muito valorizado no mercado, e o mercado não admite, o mercado sério, o mercado ético, o mercado de empresas sólidas, empresas grandes, que realmente querem conquistar posições, querem conquistar market share, aumentar a sua rentabilidade, são empresas sérias que primam pela ética. Ou seja, não é admitido, sob nenhuma hipótese, quaisquer transgressões de quaisquer naturezas. Então, a ética é fundamental. Ou seja, agir sempre com idoneidade, seriedade, lisura de caráter e ser um exemplo, um modelo a ser seguido. Não é porque temos exemplos reprováveis no nosso país, sobretudo dos nossos governantes, né, pessoas que foram eleitas para nos representar e cometem atos assim que dispensam comentários, é que eu vou me deixar contaminar por isso e vou agir da mesma forma. Então, a ética também é eu não digo nem uma competência comportamental, é um valor que precisa estar internalizado no profissional. Marketing pessoal, ou seja, você precisa construir e entregar resultados tangíveis que a organização valorize. Ou seja, olha, sua contribuição foi excelente, fruto de um trabalho muito bem realizado, ok. Mas você, no âmbito pessoal, precisa dar visibilidade às suas conquistas, às suas realizações. Ou seja, não basta realizar um ótimo, um excelente trabalho. Você precisa mostrar isso. E quando eu falo de marketing pessoal, eu não estou falando de autoelogio barato. Aquele autoelogio, vocês já viram essas pessoas que ficam se autoelogiando ao mesmo tempo, a toda hora? Aquele sentimento de auto-vanglória, não, eu sei isso, eu fiz aquilo, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, ou seja, só conjugam os verbos na primeira pessoa do singular e não na do plural. Ou seja, essas pessoas, esse tipo de comportamento de auto-vanglória, de auto-reconhecimento a todo instante, isso é depreciativo, o mercado não valoriza isso. Você tem que valorizar o teu marketing pessoal pelas entregas, pelas contribuições efetivas e tangíveis que você consegue entregar, e não pelo marketing pessoal barato de algo que você não consegue mostrar, você não consegue tangibilizar. Então, fazer marketing pessoal com palavras é muito fácil, porém extremamente inconsistente. Ou seja, entregue resultados, faça seu trabalho com excelência, porque as pessoas certamente percebem isso, você está sempre num campo de observação de alguém, e o teu trabalho certamente vai ser reconhecido, e esse é o teu principal marketing. Dê notoriedade ao seu trabalho, sim, mas de algo que você fez de excelente. E as pessoas vão notar e vão valorizar e, sobretudo, reconhecer e reproduzir para outras pessoas. Planejamento de carreira, né? Mais uma vez, onde eu quero chegar, quais são as competências que eu preciso desenvolver, qual é o meu background atual, na minha trajetória profissional, quais foram as minhas realizações, quais foram as minhas contribuições efetivas que eu dei para as organizações pelas quais eu passei. Enfim, todo esse planejamento de carreira precisa estar muito bem delineado para quando eu for montar o meu material, o meu portfólio profissional, e também quando eu for numa entrevista, eu consiga defender de forma consistente, porque eu sei que eu consegui construir uma trajetória profissional consistente que vai me dar um plano de carreira que vai ser valorizado pelo mercado. Ou seja, onde eu estou, como eu tenho realizado
as ações necessárias para desenvolver a minha carreira e em quanto tempo eu quero estar ou conquistar um objetivo que eu planejei para a minha carreira. Isso precisa ser um compromisso pessoal. Quando eu falo compromisso pessoal, não pode ficar só na mente, não. Tem que escrever. Eu preciso estruturar, dissecar todas as ações e fazer uma correlação com os prazos necessários para atingimento desses objetivos. Porque, mais uma vez, carreira é gerenciamento pessoal. Se eu não tenho compromisso com aquilo que eu estou escrevendo, com aquilo que eu preciso realizar, certamente eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir evoluir. Então, levem isso a sério. Escrevam, detalhem, firmem compromisso consigo mesmo e empreendam todas as ações e esforços necessários para poder atingir os objetivos. Currículo, né? O currículo é o teu documento profissional. Ali estão as tuas... devem constar num currículo profissional e que dê visibilidade a você. O que deve constar? Nada de documento, filiação, pai, mãe, papagaio. Esquece isso. É o nome, é o endereço, é a sua formação, é dissecar ali a tua trajetória profissional, as empresas pelas quais você passou. E mais, quando eu falo de dissecar a trajetória profissional, não é dizer o que você fazia, é dizer, não só dizer o que você fazia, mas dizer o que você fazia e os resultados que você ajudou a companhia a conquistar. Que é isso que vai ser o teu diferencial, a tua competência distintiva em relação aos demais. Quando um recrutador pegar o seu currículo, ele vai analisar, poxa, o fulano de tal trabalhou na empresa X, ele tem uma formação sólida, assim, bem, pelos cursos que ele que ele tem feito, já dá para ter uma ideia de que é um profissional preocupado com o desenvolvimento da sua carreira. Ele tem uma trajetória profissional de sucesso, passou por empresa X, conseguiu entregar tantos resultados. É mais ou menos nessa linha que a primeira triagem, análise, ela é feita. Então, um currículo bem apresentável, que para numa primeira triagem, para gerar entrevista, ele precisa ter essas informações muito bem consolidadas e de forma que seja atraente aos olhos do entrevistador. Networking, mais uma vez, 70% das contratações atualmente são feitas através de rede de relacionamento. Ou seja, isso otimiza tempo e recurso das empresas. Se eu tenho um profissional dentro da minha companhia que pode me indicar outro com as competências necessárias para uma vaga que eu tenho aberto, é muito mais produtivo para a organização consultar e pegar recomendações do que ela ir aleatória ao mercado tentar recrutar um profissional que ela não sabe a procedência, ela não sabe exatamente o histórico desse profissional. Enfim, ela vai tentar descobrir através de referências se esse profissional foi um bom ou um mau profissional, se ele agiu de uma forma ética ou não pelas companhias pelas quais ele passou. Enfim, o trabalho de recrutar e selecionar é muito maior e oneroso do que uma recomendação. Por isso a importância do networking. E um networking sólido pode te levar a uma boa oportunidade profissional, tendo em vista aquilo que eu falei. As empresas têm valorizado as recomendações profissionais. 70% ou mais das recolocações estão sendo feitas através de redes de relacionamento. E com postura e etiqueta no trabalho, né? Eu preciso me relacionar bem com as pessoas, eu preciso ter uma boa capacidade de escuta, eu preciso ter, sim, uma boa defesa de ponto de vista, mas respeitar o meu colega, eu preciso ter iniciativa, tudo isso é muito valorizado. Eu preciso agir com educação e cordialidade, não somente com funcionários diretos da companhia, mas também com funcionários indiretos, seja do servente ao presidente. O tratamento, a educação, a cordialidade, ela precisa ser a mesma, precisa fazer parte do seu interior. E isso é muito valorizado e observado, essa compostura. Como você se relaciona, como você se porta nas reuniões, se você recebe um fornecedor para conversar de uma forma extremamente rude, ou se você se reveste da chancela da empresa, se achando que você tem poder e por isso sai pisando, tripudiando sobre as pessoas. Tudo isso todos esses comportamentos que eu acabei de mencionar são reprováveis. Ou seja, você precisa ter educação, cordialidade, você precisa se relacionar bem, porque isso é valorizado e as empresas dão bastante ênfase e valorizam esse tipo de comportamento.
Ou seja, a carreira é um movimento para todos os lados, né? Eu preciso diversificar meus conhecimentos, ou seja, não só dominar a minha área de atuação, mas ter um arcabouço de conhecimento geral, de forma a cada vez mais me solidificar como um profissional atrativo aos olhos do mercado. Eu preciso ganhar flexibilidade, porque nem sempre vai ser aquilo que eu imagino, ou seja, eu preciso ter a flexibilidade de entender e compreender os pontos de vista das pessoas. Preciso trabalhar em equipe, fundamental. Isoladamente eu não consigo fazer nada, eu sempre vou depender da colaboração, da cooperação de alguém que trabalha comigo. Volto a dizer, as empresas elas só conseguem evoluir porque possuem uma engrenagem formada por pessoas, e se as pessoas trabalharem individualmente, o coletivo fica prejudicado e a empresa não consegue atingir seus objetivos. E eu preciso, sim, sempre desenvolver expertise, conhecimento especializado, me tornando um profissional cada vez mais capacitado e com competências distintivas valorizadas pelo mercado. Vou continuar, se vocês quiserem interromper, ou no final eu vou dar abertura para que vocês se manifestem. Competências comportamentais valorizadas no mundo corporativo. Não só no mundo corporativo, né? Mas se você também é um empreendedor, você vai precisar se revestir dessas competências, desses comportamentos. Atualmente, o que é valorizado, né, nas corporações? O conhecimento técnico, você precisa ser referência, você precisa ter competências sólidas, que é isso que vai garantir a sua alavancagem, a sua competitividade. Mas as competências técnicas, diferentemente das comportamentais, você aprende. Ou seja, se você não é um administrador e precisa de uma competência maior, de uma habilidade maior na área logística, na área financeira, você faz uma pós-graduação, você faz um curso específico e você vai angariar esse conhecimento que falta para você ser um profissional melhor em determinada área. Se você não tem habilidade computacional, você vai fazer um curso para poder suprir esse seu gap de competência. Agora, comportamental não, e por isso as empresas têm valorizado muito isso. Competência comportamental, competência técnica. A empresa valoriza, sim, é importante, porém, ela valoriza mais a comportamental, porque a competência técnica ela tem condição de oferecer e preparar um funcionário. Já uma competência comportamental é do ser humano. Ele precisa ter a autoconsciência de imaginar que eu sou flexível, eu sou uma pessoa maleável, eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu procuro ouvir a opinião alheia e fazer uma correlação com aquilo que eu acho que é convicção minha, estou disposto a mudar a minha linha de pensamento. Ou seja, a flexibilidade passa por isso, ter essa maleabilidade, ter essa predisposição à mudança, à colaboração mútua, estar sempre disposto a cooperar e a usar empatia, né? Se colocando no lugar do seu semelhante, do seu interlocutor. Então, flexibilidade é muito valorizada. Liderança, né? A liderança não é somente aquela liderança outorgada pela companhia para você ser um chefe, para você ser um líder. A liderança é algo espontâneo. Você pode ser líder pelo fato de você conseguir aglutinar pessoas através dos seus exemplos. Você consegue fazer com que as pessoas te sigam porque você é referência técnica ou você tem atitudes fortes, atitudes condizentes com o seu comportamento, então as pessoas valorizam e veem você como uma referência positiva. Então, a liderança também nesse sentido, mas é uma liderança positiva que forma seguidores, também é uma competência comportamental não só valorizada, mas requisitada demais pelas companhias. Existe uma grande preocupação nas grandes corporações hoje de se formar lideranças, né? Não sei se vocês veem isso na empresa de vocês ou é só lá onde eu trabalho, mas existe ainda muita figura do chefe, aquele profissional retrógrado, aquele que, olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, isso infelizmente ainda existe, né? O profissional acha que, olha, a companhia me deu poder, eu sou o chefe, eu mando e você tem que obedecer. Ou seja, é a diferença entre o autoritarismo e a autoridade. Autoritarismo você é chefe porque a organização assim o quer. Porém, se você não precisa ter o cargo de liderança,
mas você pode exercer a sua liderança através da sua argumentação, através dos seus exemplos, que às vezes você vai conseguir muito mais seguidores e muito mais colaboração espontânea das pessoas do que você usar do seu autoritarismo que você acha que tem liderança. Então, até mesmo para você aglutinar esforços das suas equipes, é importante que você tenha uma liderança é fruto da sua credibilidade conquistada. Relacionamento interpessoal, eu preciso interagir com as pessoas, eu preciso me socializar, eu preciso investir no relacionamento, né? Eu preciso me sentir inserido nas redes de relacionamento, eu preciso despender a minha parcela de esforço para estar dentro dos grupos e as pessoas me reconhecerem, as pessoas desejarem a minha permanência nos grupos. Ou seja, não posso ser aquela... Tudo tem estilo, né? Eu não quero dizer que o fato de você ser introspectivo, você é uma pessoa antipática. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando você pode ser introspectivo, mas você tem que se esforçar para poder se integrar, para viver num ambiente de sociedade, para você interagir, para você dar e receber opiniões. Ou seja, uma grande troca, um grande intercâmbio que você precisa desenvolver no quesito do relacionamento interpessoal e que vai te ajudar muito no gerenciamento da tua carreira e vai favorecer a tua empregabilidade. Resiliência. Alguém já ouviu falar nisso? Resiliência, né? É uma competência hoje fundamental. É capacidade de lidar com as frustrações, com as dificuldades e adversidades da vida. E mais, não só essa capacidade, né? Mas a capacidade de adaptação. Ou seja, passo por um momento difícil, às vezes, uma situação só para ilustrar, um momento de luto, um momento de desemprego, mas eu confio no meu potencial, eu tenho uma força espiritual, enfim, eu consigo extrair força interior para poder lidar com a dificuldade, tendo a crença de que eu vou conseguir superar. Essa é a resiliência. Sugiro até que vocês comprem, se tiverem oportunidade, é claro, e interesse, comprem a revista Isto É, dessa semana, que fala sobre isso. Porque algumas pessoas são mais fortes do que outras, né? Então ela disseca muito bem esse tema da resiliência. As pessoas que têm maior capacidade de lidar com os problemas, com as vicissitudes, com as adversidades da vida e conseguem se reerguer muito mais facilmente do que outras que entram num processo depressivo e não têm a mesma capacidade de reação. Capacidade de administração de conflitos, né? Ter traquejo. Você, como líder, ou não necessariamente como líder, mas você vai ser colocado, às vezes, em situações que você vai precisar provar o teu traquejo, o teu jogo de cintura, a sua habilidade de contornar conflitos e divergências de opiniões. Então, você precisa desenvolver essa capacidade, porque em algum momento você vai ser exigido, seja como empreendedor ou mesmo no ambiente empresarial o qual você trabalha e está inserido. E o planejamento estratégico pessoal, né? Ou seja, eu preciso me conhecer, eu preciso ter autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu penso? O que eu quero da minha vida daqui para frente? O que eu tenho feito? Quais são os meus diferenciais? Quem é que vai competir comigo? O que eu posso agregar de valor para o mercado? Qual a competência que eu tenho que o mercado não está enxergando e precisa? Enfim, como é que eu faço o meu marketing pessoal para tornar isso visível, né, aos olhos do mercado? Que é isso que vai mostrar, através das minhas competências, dos meus diferenciais, das minhas competências distintivas, sobretudo, que eu sou uma pessoa diferenciada e que eu posso ter a tranquilidade porque eu gerencio bem a minha carreira. Então, se eu estou passando por um momento difícil, é só uma questão de fase da vida. Mas eu sei que eu estou empreendendo todo o esforço necessário, eu estou revestido das competências que o mercado solicita. Por quê? Porque eu estou antenado com o que o mercado está demandando. E, no momento certo, a oportunidade vai surgir certamente. Feedback, né? Feedback, para mim, é um dos melhores instrumentos de desenvolvimento pessoal e também profissional. Por quê? Uma coisa é como eu me enxergo como pessoa, como profissional. Outra coisa é como vocês me enxergam. Por exemplo, estou aqui dando uma palestra.
eu posso estar imaginando o meu desempenho de como eu estou expondo o conteúdo. Pode ser bom ou pode ser muito ruim, segundo a minha percepção. Mas a percepção de vocês é totalmente diferente ao meu respeito. Ou seja, de como eu estou pensando. Então, o feedback ele é importante para isso, para você fazer a comparação. Como é que as pessoas... primeiro, ter uma análise pessoal, um autoconceito. Bem, o que eu acho de como eu estou agindo e o que eu represento. E como é que as pessoas têm enxergado o meu desempenho, a minha postura, como eu me coloco, como eu falo, como eu empreendo as minhas ações. Então, o feedback ele fornece subsídios nessa direção, de aperfeiçoamento pessoal e profissional, te proporcionando, através da visão do outro, como ele consegue te ver para que você possa obter esse retorno e fazer as melhorias e correções de comportamentos necessários. Tem alguns tipos de feedback. O construtivo, ou seja, eu vejo em você um ponto de melhoria que vai te ajudar, que vai contribuir para o seu crescimento, e eu tenho um nível de abertura com você, e você me permite isso, eu vou te dar esse feedback. Olha, é importante esse aspecto que você tem que melhorar, você tem que se esmerar nesse ponto. Enfim, eu estou te dando um feedback construtivo porque eu acredito em você, porque eu acho que você é meu amigo e é obrigação minha te dar esse feedback. Ou eu sou o seu líder, eu sou o seu gerente, eu não posso deixar passar desapercebido alguma postura inadequada ou algum gap de performance, eu tenho que sinalizar isso para você, porque às vezes você não está enxergando. O feedback positivo também muito importante para reforçar comportamento, ou seja, entregou um bom resultado, realizou uma tarefa que foi valorizada por um cliente interno, dê esse feedback ao funcionário, dê esse feedback positivo. Isso é importante, valoriza, massageia o ego de quem executou a tarefa. Isso é importante. A pessoa se sente valorizada e vai cada vez mais, uma vez sendo valorizada, se predispor a colaborar ainda mais. Então, é necessário dar esses dois tipos de feedback, para mim, são os mais importantes. O construtivo, que ajuda você a se aperfeiçoar, e o feedback positivo, que é valorizar ações que foram tomadas, ações que foram empreendidas e que geraram algum tipo de êxito. Agora, é mais comum o feedback negativo, né? Ou seja, depreciar, tripudiar, não colaborar para o crescimento, ou seja, ter um efeito que vá provocar desmotivação, ou seja, é muito fácil criticar destrutivamente de uma forma assim muito espontânea do que você tentar colaborar para o crescimento do seu semelhante, do seu colega de trabalho ou do seu funcionário. Apontar erros é a coisa mais fácil do mundo. Agora, contribuir para o crescimento, que é uma atitude muito, muito nobre, isso ainda é pouco internalizado pelas pessoas, infelizmente. O coaching, já ouviram falar de coaching? Coaching é uma ferramenta onde você tem um contato com um profissional, normalmente recursos humanos, ou então mesmo um profissional que tenha um pouco mais de experiência, vivência, background e trajetória profissional um pouco mais sólida que a sua, e é uma conversa franca, onde ele vai direcionar essa conversa, esse diálogo, de forma a identificar as suas lacunas de competência de comportamento, ou mesmo competência técnica, fazer com que você se conheça melhor para poder maximizar a sua performance e deixar fluir melhor as suas potencialidades. Um grande instrumento de desenvolvimento de empregabilidade e gestão de carreira. Preciso me conhecer melhor, preciso me conhecer não só na minha perspectiva, mas na perspectiva do outro. E o coaching ele tem essa função. Inteligência emocional, né? Vocês já viram algumas pessoas se exasperar tão facilmente com situações tão pequenas? Não sei se eu é que vivo num outro mundo, mas eu vejo às vezes problemas tão minúsculos, tão fáceis de resolver através de um diálogo simples. Eu chego para você, qual é o seu nome? Gisela, poxa, tem aquele problema, vamos conversar, é muito mais fácil. Qual é o teu ponto de vista a respeito?
Então, a gente conversando, fica muito mais fácil de duas cabeças pensando sobre um mesmo problema, fica mais fácil de se encontrar a solução. Mas tem pessoas que não, que se exasperam, que se apavoram facilmente com situações que às vezes não são necessárias. Ou, por maior que seja o problema, a inteligência emocional ela tem que prevalecer. Ou seja, eu preciso ter autodomínio sobre as minhas emoções. Independente da dimensão do problema, da dificuldade que eu venha passar, ou da complexidade da decisão que eu preciso tomar, eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso internalizar o problema, ou seja, digerir aquela situação complexa, difícil, para poder pensar com racionalidade na melhor resposta que eu vou dar ao problema que se apresenta. Se eu começar a me apavorar, me exasperar e responder de uma forma inflamada e muitas vezes impensada, certamente eu não vou encontrar a melhor solução para o problema. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional é uma capacidade, é uma competência sine qua non, fundamental, eu diria mesmo, essencial para o profissional. Você imagina aquele profissional que é o dono da verdade e uma vez questionado numa reunião sobre um determinado ponto de vista, ele se exaspera. É difícil lidar com pessoas assim. Eu tive, por exemplo, um funcionário que era um funcionário fantástico pelo ponto de vista técnico. Técnico era até melhor do que eu. Eu tenho a humildade de reconhecer isso, apesar de eu ser o líder dele na ocasião. Só que era um profissional que, dentro das empresas, você precisa ter relacionamento, foi o que eu falei, né? Desenvolver relações às vezes políticas, você não pode sair batendo de frente com todo mundo. E esse camarada, apesar dele ter uma competência técnica extremamente desenvolvida e diferenciada, ele arrumava problema com todas as áreas da companhia. Batia de frente, colocava os pontos de vista dele, não tinha capacidade de escuta. Ou seja, era um profissional que me agregava muito tecnicamente, com as soluções que ele conseguia desenvolver, mas a capacidade de escuta e de lidar nas relações interpessoais dele era super fraca. Ou seja, uma coisa acabava puxando a outra para baixo. Por isso que eu digo a vocês, eu tive que demitir esse funcionário, infelizmente, pelo problema comportamental e pela falta de inteligência emocional dele. Então, capacidade de autodomínio e inteligência emocional, gente, é fundamental hoje em dia. E o contato com o mercado, é a hora da verdade, né? Eu consigo desenvolver todas as competências, eu sou um profissional competitivo, eu tenho inteligência emocional, eu me conheço, sei o que eu quero para o meu futuro, sei o que eu quero para a minha carreira, sei que estou realizando todo o planejamento que eu tracei para a minha carreira, então a hora da verdade é a hora que eu tenho e que eu vou mostrar isso para o mercado. Parece uma banalidade, mas a aparência pessoal conta muito. Quando eu falo aparência, não é o fato de ser bonito, ser feio. Ou seja, eu já fui, se vocês terem uma ideia, já entrevistei candidatos para vaga gerencial, que o cara vai de bermuda e chinelo. Ou seja, tem que ter um pouquinho de bom senso. Ou seja, a aparência pessoal é você ir, não é ir com a roupa mais cara do mundo, nem isso que eu estou dizendo. É ir com a vestimenta adequada para o propósito, para a finalidade daquilo que você vai visitar ou vai almejar. Compromisso com a realidade, com a imagem visual, como eu falei para vocês no início, a saúde física, a saúde mental também, sempre potencializando não só o intelecto, mas você estando bem de saúde, você vai administrar melhor as situações. Os horários, né? A gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil todo, mas principalmente no Rio e em São Paulo, a dificuldade de locomoção, a mobilidade está muito comprometida. Demoliram agora, tiveram a brilhante ideia de demolir a perimetral, então o acesso ao centro da cidade está muito complicado. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem um compromisso, uma reunião de negócios ou uma entrevista para uma companhia fazer, tem que ter logística pessoal, ou seja, entender quais as dificuldades que vão me impedir de chegar no horário. Eu preciso me planejar, planejar os meus horários, ter essa logística pessoal bem desenvolvida para que eu possa estar no compromisso no horário correto. Então, considerando todas as variáveis que podem me atrapalhar. Então, isso é muito importante. E quando eu estiver lá na frente do entrevistador ou na frente daquela empresa, né, que vai comprar os meus serviços e eu quero fazer negócio, eu preciso das minhas realizações pessoais, eu preciso ter um discurso consistente, eu preciso ter força de argumentação para defender meus pontos de vista, eu preciso destacar
as minhas realizações, as conquistas que eu consegui gerar nas empresas que eu passei e qual o valor que eu vou gerar se ela resolver me contratar. Ou seja, por que ela deve me contratar em detrimento de um outro candidato? Por que ela deve fazer negócio comigo em detrimento de outro profissional ou outra empresa? Então, eu preciso ter um discurso muito consistente para poder defender isso e de uma forma persuasiva, de forma que a pessoa que vai me ouvir ela consiga se sentir convencida. E isso passa por informações e informações transformadas em conhecimento. Ou seja, eu costumo dizer que a leitura é o principal, não digo principal, né, mas um dos principais instrumentos para alavancagem cultural. Você tem ali ao seu dispor um livro, hoje em dia, a internet, com informações variadíssimas que podem contribuir para o seu ganho de conhecimento, transformando todas essas informações em conhecimento prático na sua realidade. Então, invista nisso, invista em leitura, estudem, porque eu acho que esse é o caminho. Enfim, falei muito, agora é com vocês. Contribuições? Contribuições aqui quer dizer pergunta, mas contribuições tem um tom mais ameno. Só um momento. Então, professor, voltando no caso do seu funcionário, que o senhor disse que ele faltou assim, competências emocionais, essas coisas. Eu queria saber do senhor se foi mais jogo para a empresa deixar esse funcionário embora e tentar recuperar um outro no mercado aí fora, ou se foi falta de assim, feedback construtivo com o funcionário. Esse foi um fato real. Eu posso dizer para você com bastante propriedade o que aconteceu. Feedback não faltou. E todo o processo de demissão, isso aí já fica até uma lição. Tá? Todo o processo de demissão, você não demite um funcionário assim de uma hora para outra. Se você fizer isso, você está fazendo uma grande covardia com o funcionário. Você precisa sinalizar para ele e dar feedbacks construtivos sobre o desempenho, sobre o comportamento dele, enfim, sobre todo e qualquer aspecto que você acha que está incomodando e que não está a contento. A partir da recorrência dos feedbacks e a partir da não melhora do comportamento, você passa a ter subsídios para tomar uma decisão de demissão. E a decisão de demissão ela precisa ser ponderada também pela falta que esse funcionário vai fazer se ele for embora. Ou seja, por isso a importância, aí é tema de uma outra palestra que eu dou também, a importância do chamado job rotation, você ter pessoas preparadas dentro do teu quadro de funcionários para assumir uma função em caso de uma outra pessoa sair, se precisar se ausentar ou mesmo ser demitida. Nesse caso específico, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, foram dados N feedbacks e eu não tinha a menor intenção de demiti-lo. Pelo contrário, eu tinha certeza que se aquele funcionário conseguisse convergir todo o acervo de competências técnicas que ele tinha com um pouquinho de boa vontade de competência comportamental, ele ia conseguir me ajudar a alavancar demais a imagem da área a qual eu liderava. Porém, não houve essa boa vontade, essa predisposição dele. Não colaborava para a empresa, para a equipe e para ele próprio. Então, infelizmente, não tem jeito. Você não pode privilegiar um funcionário em detrimento de outros. Você tem outros com competências não tão elevadas quanto a dele, mas que podem dar conta do trabalho muito bem e sem ficar criando atrito a todo momento. Isso aqui vai um caso clássico, saindo desse meu exemplo que eu dei. Não que eu seja velho, tá? A Copa de 2002. Por que o Filipão deixou o Romário de fora? Existe um... Vocês lembram disso? Por favor. O Romário ficou de fora por quê? O Romário, no ápice da carreira também, fazendo gol à torta e à direita, jogava no Flamengo. O mal dele era esse. Se contundiu. Não, se contundiu não. Ele se contundiu em 98. Em 98, 2002. Estou me denotando ainda mais a minha idade. 2002, ele no ápice da carreira, com uma ótima performance,
não foi convocado, todo um clamor popular, o Filipão manteve o pé e falou o seguinte, e comprou o grupo. Olha a liderança dele, olha só. Eu confio em vocês como grupo, eu convoquei vocês e deixei o astro que a população acha que é de fora. Então vocês, por favor, se unam, porque eu confio na capacidade de vocês e ganhem a Copa. Foi o que aconteceu. Ou seja, privilegiou a equipe, fortaleceu o grupo, disse que acreditava, o grupo foi lá, comprou o barulho. O que aconteceu? O Brasil campeão e o Romário ficou de fora. Adiantou isso? Claro que adiantou. Ou seja, não é só um talento individual que vai fazer a diferença. Talvez se o Romário estivesse lá, o Brasil pudesse ter ganho também com a presença dele. Mas não adianta ter um elemento disseminador de discórdia se você pode ter um grupo muito mais coeso, muito mais unido, para poder lidar com as dificuldades e com o atingimento dos objetivos que precisam ser alcançados. Então, o líder ele tem que fazer esse balanceamento. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? A competência técnica nem sempre, e não tem sido mais assim, tem sido fundamental. A competência comportamental ela tem ganhado maior relevância do que a técnica. Nos processos de recrutamento isso acontece também? Ou geralmente as pessoas estão recrutando, eu digo aquelas empresas como a Michael Page, como o Macato, enfim, empresas de recrutamento e seleção. Quando eles olham para um currículo, eles veem essas competências comportamentais mais pesadas do que as técnicas? Não, pelo currículo não dá nem para avaliar, né? É o papel ali escrito. Sim, eu digo um currículo associado a uma entrevista pessoal. Isso. Pelo currículo não dá para avaliar. E se o entrevistador ele te avaliar pelo currículo, só pelo que você escreveu, enfim, é uma decisão equivocada. Ele tem que se aprofundar um pouco mais para poder conhecer o profissional. Agora, o que tem acontecido nas empresas de recrutamento é que um funcionário arrojado, agressivo numa empresa, ele pode não ser útil, não pode ter o perfil adequado para uma determinada empresa, mas pode ter para outra. Por exemplo, um funcionário extremamente competitivo, como era esse caso, voltando ao exemplo, agressivo, criador de caso, questionador excessivamente e às vezes desnecessariamente, na cultura da minha empresa, que era uma cultura de boas relações, de colaboração mútua, uma cultura de amistosa, ele não se enquadrava. Mas, por exemplo, se é para um Ambev, não sei se vocês trabalham na Ambev, eu já participei de alguns processos e conheço a estrutura de seleção da Ambev. Para uma Ambev, talvez ele se desse muito bem lá, porque lá eles valorizam a competição entre os funcionários, não só a competição entre os funcionários, né, mas o comportamento aguerrido, aquele sentimento de guerra, que você entra, tem aquele negócio para dar soco, enfim, algo para mostrar que realmente você tem que atingir metas. E mais, se você não atinge as metas do jeito que eles querem, não tem esse comportamento extremamente competitivo, onde eu, ao invés de você, minha colega de trabalho, ao invés de colaborar com você, eu quero competir e ser melhor do que você, passando por cima de tudo e de todos para atingir o objetivo, em algumas empresas são valorizados. Por quê? Atingir a meta a qualquer custo, até em detrimento do clima organizacional. Mas eu, particularmente, eu não acredito nisso. Você tem que ter pessoas trabalhando de uma forma amistosa, colaborativa, cooperativa. Mas, voltando para a sua pergunta, se o perfil desenhado do cargo para uma determinada empresa, baseado na cultura que ela tem, for esse, isso não quer dizer que o funcionário vai ser alijado do processo. Ele pode ser aproveitado, e muito bem aproveitado, sim, numa cultura de agressividade. Agora, é muito melhor você ter equilíbrio, autodomínio, porque aí você vai poder permear em qualquer empresa, né? Ou seja uma empresa agressiva, competitiva, você vai escolher, será que o meu perfil é aderente a essa companhia? Não. Eu mesmo vou fazer a escolha e vou escolher uma empresa que realmente queira um profissional com um perfil mais de colaboração, algo onde eu me sinta bem, um ambiente onde eu me sinta à vontade. Mais alguma pergunta? Podem falar, não tem problema nenhum. Não.
Deve estar chovendo lá fora. Eu sou Flávio, né? Trabalho na Secretaria de Saúde, eu faço o design da página institucional da Secretaria de Saúde. Então, isso que você falou, dentro do ambiente público, isso acontece muito em todas as fases. Tem líderes ruins, tem líderes muito bons. Eu tentei me aproveitar de todas as ferramentas possíveis para lidar com os líderes bons e os líderes ruins. Então, eu consigo passar desde do secretário de saúde até a parte de protocolo, eu consigo permear todas essas áreas sem problema e as pessoas me reconhecem. Tanto é que eu fui promovido agora recentemente por causa dessas posturas, das questões das resiliências. Meu professor me alertou uma vez, falou assim, você conhecer a empresa, faça a página da empresa que vai conhecer todas as mazelas. E realmente eu passei por todas as mazelas da empresa, consegui vislumbrar isso tudo. Então, agora na parte da minha carreira, o que acontece? Qual é a minha encruzilhada? Adquirir várias habilidades, né? E é que nem um pombo voando. Um pombo tem 2 asas, voa. Mas você coloca 2 pombos, vai ter 4 asas e não vai para lugar nenhum, vai ficar no chão. Então, qual é a melhor maneira de conduzir melhor a carreira? Através de estudo, através eu estou me focando para me especializar mais, porque eu não estou mais satisfeito na questão que eu estou agora, na parte de administração, e eu quero mais um pouco. Então, e essas habilidades que eu adquiri, eu tenho preocupação de me atrapalhar mais a minha caminhada mais à frente. Se está dando para entender o que eu... Se eu estiver errado, você me corrija. Você diz o seguinte, você tem bom trânsito político, conseguiu construir uma boa rede de relacionamento interpessoal dentro da empresa onde você trabalha, você consegue permear isso com facilidade, você tem competência técnica reconhecida, porém você quer se desenvolver ainda mais. É isso? Isso. E porque, na realidade, o que acontece? Todas as estruturas de empresa, seja lá qualquer uma, tem uma falha. Né? Sempre vai ter uma falha. Aí que está a oportunidade. É você enxergar o seguinte, as minhas competências são capazes de suprir a falha daquela empresa? Ou seja, essa falha ela deve ser entendida pelo profissional como uma oportunidade. E uma oportunidade de você se lançar naquele desafio e resolver aquele problema. Agora, por exemplo, tem profissionais que querem se qualificar. A qualificação é muito importante, mas você precisa se desenvolver na sua vocação, daquilo que você escolheu. Foi o que eu falei no início. Né? Não adianta eu fazer curso de CorelDRAW se eu quero ser gerente de RH. Não adianta, não vai ter. Eu já fiz isso no início, quando eu era mais novo. Eu saía fazendo curso à torta e à direito. Eu nunca apliquei CorelDRAW na minha vida. Vocês já aplicaram a equação de segundo grau em alguma atividade profissional de você? Mas é um conhecimento que você aprende, mas que não tem aplicação prática. Então, o profissional precisa estar antenado a isso. É o seguinte, poxa, eu vou fazer uma pós-graduação. Cara, pós-graduação é investimento financeiro, normalmente caro, é investimento de energia e tempo. Então, para você fazer uma pós-graduação, fazer um curso, ele tem que estar muito bem alinhado com os seus objetivos de carreira e as oportunidades que você consegue vislumbrar. Se na sua empresa, uma suposição, você quer migrar da área financeira para a área de marketing, se na sua empresa a área de marketing não está desenvolvendo e não está demonstrando ter oportunidades para te oferecer, não vai adiantar você fazer um curso específico para migrar de uma área para outra. Concorda? Não tem oportunidade. Ou seja, a oportunidade ela precisa caminhar e convergir com a tua qualificação. Sair fazendo cursos aleatoriamente, e principalmente cursos que nada tem a ver com a sua atuação profissional, não é um gerenciamento correto da carreira. Você tem que dar enfoque efetivamente a conhecimento prático que você vai utilizar de imediato. Ou seja, fazer um curso, por exemplo,
Você não é, você é um analista, você é um técnico, você almeja atingir uma posição de liderança. Bom, primeiro, observar a capacidade de observação dos melhores líderes que podem ser exemplo para você dentro da sua companhia. Observar exemplos positivos e também negativos. É importante saber o que fazer e o que reproduzir para si próprio e aquilo que não deve ser feito. Investir em cursos de capacitação nessa direção. Poxa, eu vejo ali uma oportunidade, eu quero me tornar um líder da companhia, a companhia tem um processo de sucessão estruturado, uma companhia, normalmente uma companhia grande, se preocupa com o fomento das suas lideranças, então eu vou investir e eu vou conseguir galgar novos postos. Aí sim, é olhar para a oportunidade e voltar para o teu planejamento de carreira para poder fazer a associação plena e correta entre uma coisa e outra. Não sei se eu te respondi ou se ficou algum gap. Não, porque, na realidade, é o seguinte, eu estou estudando tudo aquilo que você colocou ali, você criar um planejamento, eu ainda não passei para o papel, mas tem mais ou menos a ideia na minha cabeça, os estudos que eu tenho que fazer, os cursos que eu tenho que fazer, né? Eu gosto muito de trabalhar com software livre. Software livre me dá assim, uma gama muito grande de informação e de pesquisar coisas novas e trazer e desenvolver mais coisas em cima disso. Eu procuro ver o que está acontecendo no mercado. Então, estou sempre permeando e trazendo isso para mim. Engraçado que na carreira, depois que você atinge isso tudo, você não aceita qualquer coisa que alguém fale para você. Não. É ótimo essa situação que eu estou passando. Não, exatamente. Depende também do ponto de vista, né? Você não aceita porque você se acha soberano ou você não aceita porque, fiz um... Porque aquilo que você viu é um equívoco. Okay. É um viés. Perfeito. Então, já não é concebível mais pelo teu ponto de vista, né? Mas eu acredito muito nesse caminho. Eu tenho um objetivo, um planejamento de carreira estruturado. O objetivo que eu quero alcançar também está muito nítido aos meus olhos. E eu preciso saber o que eu vou fazer e determinar os compromissos comigo mesmo. Que a partir daí que eu vou começar, de fato, a desenvolver aquele plano de ação, colocar em prática para poder atingir o objetivo. E seguindo a linha que você falou, né, e reforçando, fazer cursos de capacitação, se desenvolver a reboque do que o mercado está demandando. Por exemplo, indústria petroleira, o pré-sal vindo aí com toda a força. Quais as competências básicas? Você precisa falar inglês, você precisa de geólogo. Geólogo hoje é uma profissão muito valorizada, as empresas estão pagando salários astronômicos e tem pouca oferta de profissional. Olha um gap de oportunidade aí. Agora, detalhe, é um gap de oportunidade extremamente rentável, bem remunerado, as empresas estão demandando. Mas não adianta nada eu tentar enveredar por esse caminho se eu não tenho vocação, se eu não gosto de geologia, se eu não gosto dessa profissão. Então tem que convergir muito bem a oportunidade, o potencial que ela tem de crescimento versus a competência mais aquilo que eu gosto de fazer. Tem que estar muito bem alinhado, porque não adianta você ganhar muito bem e depois ficar insatisfeito. Isso não se sustenta. Eu conheço muitas pessoas que largaram suas carreiras executivas porque já estarem esgotadas de certas nuances do mundo corporativo e resolveram ganhar menos, porém estão muito mais satisfeitos. Hoje sou muito mais feliz, trabalho até mais, porque é um negócio próprio, tenho menos garantias, não tenho carteira assinada, porém eu sou mais feliz, eu gosto, o trabalho me realiza. É uma forma de gerir a sua carreira. Tem riscos, tem oportunidades. Agora, tem que fazer uma análise ponderada para tomar uma decisão acertada. Mais perguntas? O que aconselharia uma pessoa como eu, por exemplo, já tenho uma carreira, mas eu nunca, apesar de conhecer estes conceitos de que você fala, eu sinto a necessidade de uma ajuda para construir esse tal plano de carreira. Eu não consegui até hoje, ou pelo menos não consigo vislumbrar uma linearidade no futuro, enfim.
o que é que aconselha ou quais os instrumentos para conseguir isso? Sem ser só por mim própria. Ou seja, eu sei que isso parte muito da sua própria análise e tudo mais, mas quem não consegue fazer isso sozinho, a quem é que vai recorrer? Isso, uma ótima pergunta. E a gente comentou também, eu vou reforçar. Eu, inclusive, faço isso também. Primeiro é ter a consciência de que é preciso estruturar um plano de carreira. E entender que carreira é algo pessoal, é patrimônio, como eu falei, e eu preciso gerenciar de forma profissional, porque é aquilo que vai determinar como vai ser o meu futuro. Um instrumento muito utilizado, e eu faço isso, eu tenho reuniões semanais com um profissional que é credenciado por um instituto de coaching, exatamente para isso. Ele me dá certos direcionamentos. Numa conversa que eu venho tendo com ele, por já ter a experiência nesse tipo de consultoria, de coaching mesmo, ele me ajuda a conhecer e a enxergar situações por perspectivas que eu não estou conseguindo enxergar. Então, por exemplo, nesse caso que você muito bem comentou, se você sabe da importância de fazer um planejamento pessoal e estratégico de carreira, como a gente comentou aqui, porém não consegue dar o primeiro passo ou está com dificuldade no teu ponto de partida, procura um profissional nesse sentido, que certamente ele vai poder te ajudar. Ele vai conversar com você de uma maneira profissional mesmo, entender a tua trajetória, entender, numa conversa bem franca, as tuas limites. Não é divã, não é análise. É reconhecimento para poder potencializar, para maximizar a tua performance e ajudar você a aflorar e a desenvolver na tua carreira. Então, esse profissional com uma visão de fora e uma visão baseada nas tuas características pessoais e comportamentais e na tua trajetória profissional, ele vai te ajudar, ele não vai te dar a receita de bolo, ele vai te ajudar a enxergar como você vai fazer para estruturar os caminhos para atingir o seu objetivo de carreira. Então, o coaching, ele é muito objetivo e muito proficiente nesse sentido. Eu recomendo, até porque eu faço. Mas você aconselha algum é um instituto que existe? É o quê? Existe um instituto, mas existem profissionais. Exatamente, existem profissionais. Profissionais independentes que se preparam nesse sentido e oferecem esse tipo de consultoria pessoal mesmo. Se você quiser, até te indico depois. Vou deixar meu e-mail projetado aqui. Quem quiser se manter contato posteriormente, é só me passar um e-mail que eu respondo. Inclusive, se você quiser, eu te recomendo. Aí, as tratativas comerciais, você trata com ele direto. Mas, enfim, voltando ao aspecto, é importante e existe consultoria especializada para te ajudar a sair daquele destravamento, né? Ou seja, preciso maximizar e alavancar a minha performance. Mas tenho dificuldade, não é problema nenhum você reconhecer isso. Ou seja, eu preciso de uma ajuda profissional e uma ajuda profissional inteligente para ajudar a alavancar a minha carreira. Perguntas? Você não perguntou nada? O público, quando está pequeno, dá para a gente fazer uma seleção. E você também não perguntou nada. E o amigo aqui também não perguntou nada. Podem perguntar, não tem problema nenhum. Quando você fala, eu confesso que eu já vi N palestras de inteligência emocional, empreendedorismo, aquela coisa, a pessoa sai daquela palestra e vai para casa e diz, amanhã vou começar um negócio. Só que falta um pouco algum suporte. E estas competências comportamentais e tudo, acho que se aprendem também. Você falou um pouco que são intrínsecas à pessoa, mas eu tenho aprendido bastante. Mas passá-las à prática, eu acho que é aquilo que mais eu sinto falta quando eu venho, por exemplo, a estas palestras ou dar um seguimento a isto, ou seja, algo que nos permitisse ter um controle de metas, por exemplo. Então, acho que eu sinto falta disso, assim, para um empreendedor que quer começar, ok, é aquela coisa de ter a garra, ter competência, ter persuasão, ter tudo isso. Mas eu acho que os empreendedores, se calhar, eles não contam com esse braço que a mim me está a faltar. Assim,
a iniciativa ela é muito pessoal. O palestrante vem aqui, tem vários tipos de palestrantes, né? Cada um no seu estilo. Tem aquele mais extrovertido, como você falou, sai daqui extremamente motivado e querendo fazer acontecer. E tem um mais que é na esfera, na linha do conteúdo. Eu prefiro levar dessa forma. Mas, independente do conteúdo e da consistência da palestra ou do curso, é importante e fundamental que a iniciativa para atingimento dos propósitos parta de você, é interno. Quer ver um exemplo clássico? Eu quero emagrecer. Emagrecer depende de quem? Vamos começar. Peraí, só depende de mim. Né? Ficar na situação de obesidade ou não é escolha minha. Né? Não depende de mais ninguém. Então, planejamentozinho, o que eu preciso fazer e a partir de que momento e até quando eu quero atingir o resultado de emagrecimento de tantos quilos? Para melhorar a minha saúde, por consequência, melhorar a minha estética, a autoestima vem a reboque de tudo isso. Ou seja, é realmente se revestir de uma força mental positiva que te impulsione às ações. Não tem jeito. Isso é intrínseco, foi o que você muito bem falou. É muito pessoal. Você pode ter todo um arcabouço conceitual, eu posso falar aqui tudo que você precisava ouvir, ou, de repente, falei alguma coisa que para você não interessou. Mas aquilo que você achou que é aproveitável só vai fazer sentido se você aplicar. É igual fazer um curso. Eu procuro, nos cursos que eu fiz, eu procurava sempre fazer isso. Eu tive professores que me incentivavam nessa forma. Fez o curso, recebeu um determinado ensinamento hoje, amanhã já aplica no teu trabalho, na tua vida pessoal. Porque senão esse conhecimento fica obsoleto e se perde. Tem que haver aplicação, tem que haver predisposição para aplicar esse conhecimento. Isso tem que vir de dentro mesmo. Ou seja, é disciplina, é compromisso consigo mesmo. Se não partir de dentro, vai ficar só na esfera do conceito. Ou seja, o palestrante fala, o professor fala, você até entende que é importante, porém você não executa. Porque falta aquela força interior que te motiva à ação. O que é motivação? Né? Separando a palavra. É aquilo que te impulsiona à ação. Então, isso vem muito da nossa força de vontade mesmo. E o exemplo do emagrecimento é clássico. Você quer emagrecer, é possível emagrecer. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu, pelo menos, condeno categoricamente quem parte para a solução de... Remédio é uma solução e aquela cirurgia, onde você grampeia o estômago, cirurgia bariátrica. Isso. Condeno, cara. Sabe por quê? Isso aí é o meio mais simples. É o ser humano não querendo fazer muito esforço. Às vezes você vai em clínica de estética ver gordo. Nada contra o gordo, mas não é ali que tu vai perder peso, cara. É de dentro. Vai para uma esteira. Adota hábitos salutares de vida. Vai fazer exercício físico todo dia. Entendeu? Tenta lidar consigo mesmo. Você lembra que eu falei de autodomínio? Aquele pratão de comida que você gosta de devorar diariamente, aquele doce que vem logo depois e aquele litrão de Coca-Cola, começa a tirar isso da tua rotina. Estou citando só exemplos, fazendo analogia. Ou seja, tem que vir da força de vontade, da tua disciplina. Senão não vai alcançar. O objetivo vai ficar ali, vai ficar longe de você, você vai visualizar, porém vai ter uma distância enorme, porque você não se dedica com tempo. Vem de dentro. Se eu quero alcançar e depende de mim, eu vou conseguir alcançar, mas eu preciso me esforçar e muito, que as coisas não vêm fáceis. Não vêm. Então, tem que realmente se dedicar, se internalizar, isso passa muito pela cabeça. Tem que mentalizar, cultivar essa atitude mental positiva diante da vida, diante dos obstáculos que eu consigo transcender e que a gente não faz ideia da força que a gente tem. Nós mesmos nos autodepreciamos. Vocês já perceberam isso? Não vou conseguir. Só depende de você, cara. Analisa direitinho. Vai lá, busca. Faz acontecer. Acredita. Agora, o que eu estou falando é muito fácil, né? Eu sei que no dia a dia é muito difícil. Ou seja, é fácil de falar, é a receita concreta, porém difícil de execução.
Execução é complicado. Porque lutar contra... Brigar, nós vamos lutar aqui um contra o outro. É muito fácil eu te vencer ou você me vencer. Agora, vencer a si mesmo, lutar contra os seus próprios demônios, desculpa falar isso aqui, é muito complicado. Então, exige assim, uma mente muito equilibrada, por isso a importância do exercício físico, saúde mental positiva, saúde do corpo, da mente, enfim, tudo isso muito bem equilibrado para você poder lidar e conseguir impulsionar as ações necessárias. Pessoal, só finalizando, né? Voltando aqui, reforçando tudo que eu procurei transmitir durante a palestra, e o que eu tenho como mantra pessoal, né? Seguindo até o que nós acabamos de discutir, disciplina, foco, e no âmbito de desenvolvimento de carreira, compromisso com a educação continuada são os sustentáculos para o alcance dos nossos sonhos. Ou seja, aquilo que eu acredito. Você precisa ter disciplina, precisa estar focado. Eu já percebi isso em ações minhas próprias. Ou seja, a gente tem a mania, não sei se vocês são assim, ou já viram pessoas assim, de procrastinar. Procrastinar é o famoso vulgo empurrar com a barriga, né? Né? Eu falei, poxa, deixa para amanhã, a dieta começa segunda-feira, aquele trabalho... Pô, coisa que se você der foco, tiver disciplina, eu já percebi isso comigo mesmo. Eu consigo fazer e depois de feito, eu não consigo imaginar que eu já tinha feito o trabalho ou o problema resolvido. Ou seja, é acreditar. Tem um filósofo que diz, né, não pensou muito, foi lá e fez. Quando viu, o resultado já estava pronto. Então é acreditar em si mesmo, ter isso como mantra pessoal, e aquilo que não tiver sobre nossa ação, Papai do Céu atua. Eu não tenho a menor dúvida disso. Obrigado.